O universo não errou. O propósito que explica cada dor e cada caminho. O começo invisível do seu caminho. Há dias na vida em que tudo parece deslocado, como se você tivesse sido empurrado para um lugar que não escolheu. Você olha ao redor e sente que nada se encaixa, como se estivesse vivendo capítulos que não pediu para fazer parte. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Toda a história humana começa muito antes da consciência despertar. O seu caminho não começou quando você tomou a primeira grande decisão, mas sim quando as primeiras cicatrizes se formaram, quando você ainda não tinha linguagem para compreender a própria dor. A psicologia profunda explica que o inconsciente não é uma caixa de memórias esquecidas. Ele é um arquiteto silencioso, moldando seus impulsos, seus medos e até as pessoas que você atrai. Nada do que você viveu foi aleatório, porque cada evento carregava uma parte de você que precisava emergir. Mesmo aquilo que você acha que foi um erro gigantesco, serviu como uma peça essencial do quebra-cabeça. Pausa. E talvez, por muito tempo, você tenha acreditado que o universo errou com você, que suas dores foram injustas, que suas perdas foram desnecessárias, que certas quedas poderiam ter sido evitadas. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. A vida não te quebrou. Ela te revelou. Existem coisas dentro de nós que só aparecem quando algo externo se rompe. É quando a estrutura cai que o núcleo finalmente se mostra. O que você chama de desvio era, na verdade, a linha exata da sua evolução. As pessoas que te feriram despertaram partes da sua força que você não sabia possuir. As situações que te frustraram rasgaram antigas versões de você que já estavam vencidas. E os caminhos que se fecharam não foram castigos, foram direções. É difícil aceitar isso quando ainda estamos sangrando. A mente quer sentido imediato, mas o universo trabalha com intervalos longos. Ele costura processos, ele esculpe lentamente, ele prepara antes de entregar. E você, sem perceber, estava sendo preparado para um nível de consciência que não existia em você antes da dor. Pausa profunda. A vida, por mais silenciosa que seja, sempre responde. Só que raramente responde como você deseja. Porque ela não trabalha para te agradar. Trabalha para te transformar. Somos moldados muito mais pelas crises do que pelos acertos. É fácil se reconhecer nos momentos de vitória, mas é no colapso que seu verdadeiro eu aparece. E é por isso que, olhando para trás, você percebe que os piores dias da sua vida se tornaram portais. Portais de mudança, portais de percepção, portais de coragem, portais de renascimento. Você não seria quem é hoje sem aquilo que achou que não iria suportar. Tudo tinha um propósito escondido: te arrancar do que te diminuía, te afastar do que te sabotava, te libertar do que te mantinha preso. O universo não errou. A vida não errou. Você só estava no começo invisível do seu verdadeiro caminho. A dor, como linguagem do seu inconsciente. A maioria das pessoas tenta fugir da dor. Elas a tratam como um erro do universo, como se algo tivesse saído do controle. Mas quando observamos pela lente da psicologia profunda, percebemos que a dor não é um acidente. Ela é uma linguagem, uma mensagem, um código vindo da parte mais oculta de você, o inconsciente. O inconsciente não fala com palavras. Ele fala através de padrões, escolhas repetidas, inquietações, relações que se quebram nos mesmos pontos, ou da sensação constante de estar no lugar errado. A dor é sua forma de chamar sua atenção para algo que você ignorou por tempo demais. E quanto mais você tenta silenciar essa dor, mais alto ela começa a gritar. Pense em quantas situações você viveu que pareciam se repetir como um loop.
Relações que terminam da mesma forma, pessoas semelhantes que entram na sua vida, decisões impulsivas que te levam aos mesmos resultados. Você achava que tudo isso era azar, caos, destino confuso, mas, na verdade, eram pistas, sinais do que precisava ser compreendido em você. Jung descreve que quando um conteúdo interno é ignorado, ele retorna pela vida externa. Ou seja, aquilo que você não resolve dentro, a vida coloca na sua frente outra vez, e outra, até que você desperte. É por isso que as mesmas dores insistem em voltar. Não para te punir, mas para te curar. A dor que te acompanha não é aleatória, ela é direcionada. Ela aponta para algo que você ainda não integrou, uma insegurança, um medo, uma memória reprimida, uma identidade que não foi honrada. A vida não coloca pessoas difíceis apenas para te machucar, mas para te mostrar onde está o seu ponto frágil. Aquilo que você não fortalece, alguém acaba tocando. E quando você começa a enxergar a dor como um sinal e não como um castigo, algo dentro de você se reorganiza. Porque agora você entende que nada do que aconteceu foi em vão. Cada decepção te revelou um limite. Cada rejeição te mostrou onde você se abandonou. Cada fracasso te empurrou para longe da versão de si mesmo que você já não podia mais ser. É desconfortável admitir isso. Talvez você tenha passado anos culpando pessoas, situações, o destino, Deus, o universo. Mas a verdade é que muitas dessas dores estavam tentando te acordar, não te destruir. A dor é o estalo que obriga a consciência a se expandir. Ela rasga o véu da ilusão e revela o que estava escondido. Ela te obriga a olhar para si mesmo de um jeito que você adiou por tempo demais. E quando você finalmente entende o que essa dor estava tentando comunicar, ela deixa de ser sofrimento e se torna sabedoria. Ela se transforma em força, em clareza, em liberdade. É aqui que você percebe que o universo nunca errou com você. Você só ainda não tinha entendido a mensagem. Quando a vida te quebrou, ela estava te reconstruindo. Existem momentos em que você sente que perdeu tudo. Pessoas, direção, estrutura, identidade. É como se a vida tivesse arrancado algo de você à força. E nesses momentos, você pensa, o universo errou comigo. Mas o que quase ninguém te diz é que aquilo que você chama de destruição era, na verdade, reconstrução. A vida, às vezes, precisa desmontar quem você era para revelar quem você pode se tornar. Não é castigo, é evolução. A existência não trabalha para preservar sua zona de conforto, ela trabalha para destruir aquilo que te mantém pequeno e, infelizmente, crescer dói. Pense nos maiores saltos da sua vida. Eles quase sempre vieram depois de uma ruptura. O fim de um relacionamento, a perda de um emprego, uma amizade que desmoronou, uma mudança inesperada, um momento de profunda solidão. É nesses pontos de fratura que a consciência se abre. Jung chamava isso de momento de encontro com a própria sombra. O instante em que você percebe que não pode mais se esconder de si mesmo. A ruptura te obriga a olhar para dentro, a questionar quem você era, a abandonar velhos papéis que já não serviam. Você não teria despertado sem a queda. Não teria buscado respostas sem o caos. Não teria se reconstruído sem o colapso. Você acha que perdeu tudo. Mas a verdade é que perdeu apenas aquilo que estava impedindo sua expansão. O universo não tira do seu caminho quem te fortalece. Ele remove o que te enfraquece, mesmo que você ainda esteja emocionalmente preso a isso. Olhe para trás por um momento. Observe cada pessoa que saiu da sua vida, cada porta que se fechou, cada situação que desabou. Agora seja sincero consigo mesmo. Se aquilo tivesse permanecido, você estaria vivendo a sua melhor versão hoje? A resposta, por mais dura que seja, é não. Algumas situações foram feitas para terminar.
Algumas pessoas foram feitas para ir embora. Alguns caminhos existiram apenas para te levar até onde você precisava despertar. A vida não errou quando te quebrou. Ela estava quebrando estruturas internas que já não suportavam o peso da sua evolução. Estava quebrando identidades falsas, crenças limitantes, dependências emocionais, ilusões que você insistia em manter. A reconstrução não acontece enquanto você está inteiro. A reconstrução começa quando você finalmente desmorona. Porque é nesse ponto vulnerável que a verdade aparece. É ali que você sente quem realmente é. É ali que nasce sua força mais real. Não a força de parecer forte, mas a força de sobreviver ao que tentou te destruir. E quando você finalmente começa a se levantar, percebe que nada disso foi um erro. Percebe que tudo o que perdeu abriu espaço para o que realmente era seu. Percebe que tudo o que desmoronou estava construindo a fundação do novo você. Percebe que a dor que te atravessou foi exatamente a dor que te despertou. A vida não estava te punindo, ela estava te preparando. As pessoas que marcaram você não foram acaso, elas foram espelhos. Em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado por que certas pessoas entraram no seu caminho, especialmente aquelas que mais te machucaram. Parece injusto, quase cruel. Você pensa, se existe um propósito, por que eu precisei passar justamente por isso? O que ninguém te explica é que as pessoas que mais te afetaram não foram coincidências, foram espelhos do que você precisava enxergar. A psicologia profunda ensina que atraímos aquilo que ainda não compreendemos dentro de nós. Não porque merecemos dor, mas porque o inconsciente usa as relações para revelar partes escondidas da nossa identidade. É por isso que vínculos intensos, tanto bons quanto ruins, deixam marcas tão profundas. Eles acessam camadas que você não sabia que existiam. Algumas pessoas entraram na sua vida para te mostrar onde você estava se diminuindo. Outras para revelar onde você entregava demais. Outras para despertar feridas antigas que você tentou enterrar. E algumas, infelizmente, vieram para romper padrões que você vinha repetindo sem perceber. Você acha que foi azar, que foi abandono, traição, injustiça? Mas quando você observa com mais profundidade, entende que cada pessoa desempenhou um papel exato dentro da sua evolução. Não como vilãs ou salvadoras, mas como mensageiras do seu próprio inconsciente. Aquela relação que te destruiu emocionalmente mostrou o quanto você precisava aprender a se preservar. Aquela amizade que se quebrou te ensinou a diferenciar presença de conveniência. Aquela pessoa que parecia perfeita, mas foi embora sem explicação, te obrigou a olhar para suas expectativas irreais. E até aquelas que te decepcionaram repetidas vezes, estavam revelando o quanto você permitia ser ferido. A vida não coloca pessoas difíceis por acaso. Ela coloca pessoas que acessam exatamente os pontos que você evita olhar. Porque enquanto você não reconhece aquilo, você continua preso à mesma versão de si mesmo. E essa versão já não serve mais para quem você está se tornando. E o mais profundo é o seguinte: as pessoas que você achou que eram erradas foram muitas vezes as que mais te ensinaram. Não pelo carinho, mas pela ruptura. Não pelo acolhimento, mas pelo contraste. Não pela presença, mas pela ausência. É duro aceitar isso, porque preferimos acreditar que as pessoas erraram com a gente, e não que estavam reproduzindo algo interno que precisava ser visto. Mas aos poucos, você percebe que cada encontro foi um ponto de virada, cada despedida foi um portal, e cada mágoa foi um espelho que apontava para uma ferida ancestral que você carregava em silêncio. Quando você entende isso, algo muda radicalmente. Você para de culpar, para de se culpar e começa a enxergar a vida com mais lucidez.
Você compreende que ninguém entrou por engano, ninguém saiu por engano, ninguém te marcou por engano. Todas essas pessoas, até as mais difíceis, foram peças essenciais na arquitetura da sua consciência. Elas moldaram seu discernimento, sua força, sua maturidade emocional. Sem elas, você não seria quem é hoje. O universo não errou ao colocá-las no seu caminho. Ele estava, silenciosamente, te guiando para uma percepção que você ainda não possuía. Elas não foram acidentes, foram espelhos. E você precisava se enxergar. Os caminhos que se fecharam estavam te protegendo de você mesmo. Quantas vezes você já se revoltou porque algo não deu certo? Uma porta que fechou no exato momento em que você mais precisava. Um projeto que parecia promissor, mas desmoronou. Uma relação que, apesar do esforço, simplesmente morreu. Você olhou para o céu, para o destino, para o universo e pensou: por que isso tinha que acontecer comigo? Mas a verdade é que muitos dos caminhos que se fecharam não estavam te punindo. Estavam te protegendo de você mesmo. A mente consciente enxerga apenas um fragmento da realidade. Ela vê o desejo imediato, a vontade, o apego. Mas o inconsciente vê longe. Ele percebe riscos, padrões, repetições, armadilhas emocionais que você insiste em ignorar. Quando algo não avança, quando algo trava, quando algo implode, é porque havia um impacto futuro que você não estava preparado para suportar. Pense nas situações que na época você considerou injustas. A oportunidade que escapou por poucos segundos, a pessoa que foi embora sem explicação, a porta que se fechou de forma abrupta, o sonho que não se materializou, a fase em que nada parecia fluir. Anos depois, muitas dessas situações começaram a fazer sentido. Você percebeu que aquilo não teria te feito bem, que aquilo não sustentaria quem você é hoje, que aquilo, na verdade, teria te arrastado para mais dor, mais repetição, mais perda de identidade. Algumas coisas precisavam fracassar para que você não fracassasse consigo mesmo. A vida não impede o que é seu, mas protege você do que não é. O universo não te deixa perdido, ele te reposiciona. Só que o reposicionamento dói, porque ele quase sempre envolve desapego. E nós, seres humanos, temos uma habilidade específica: nos apegar justamente ao que nos machuca. Nos apegamos ao que é familiar, mesmo quando o familiar nos destrói. Nos apegamos ao conhecido, mesmo quando sabemos que o novo seria melhor. Nos apegamos a caminhos que deveriam durar apenas capítulos, não a vida inteira. Por isso, muitas portas precisaram ser trancadas na sua frente, porque se dependesse de você, teria permanecido em lugares que te atrasariam. Teria insistido em relações que drenariam sua energia. Teria aceitado oportunidades que te limitaram. Teria construído uma vida pequena demais para o tamanho da sua alma. E a vida, silenciosa, tomou decisões que você não teve coragem de tomar. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Quando um caminho se fecha, outro começa a se abrir internamente. Essa é a parte que ninguém vê. O fechamento externo é o gatilho para a expansão interna. A queda é o início da reinvenção. A perda é o sinal de uma versão de você que não cabe mais no que existia. Você acha que foi uma falha do universo, quando na verdade foi um movimento de proteção. Uma força invisível te afastando do que te afastaria de você mesmo. E quando você finalmente olha para trás e conecta cada ponto, percebe que nada teria se encaixado se aquele não tivesse sido um sim. Percebe que a vida é muito mais sábia do que a sua pressa. Percebe que aquilo que foi interrompido estava, na verdade, te salvando. O universo não errou quando trancou essas portas. Ele apenas disse, de forma silenciosa: não é por aqui. Confie. A versão que você era antes da dor não era capaz do que você se tornou. Depois,
Existe um ponto da jornada em que você percebe algo desconcertante. A pessoa que você era antes da dor não sobreviveria à vida que você vive hoje. É duro admitir, mas é verdade. A versão antiga de você, aquela que se doava demais, que não colocava limites, que aceitava migalhas, que tinha medo de se posicionar, não teria estrutura emocional para sustentar o que você se tornou após tudo o que viveu. É por isso que certas dores foram tão profundas. Elas não estavam apenas te ferindo, estavam te transformando por dentro. Estavam matando versões suas que já tinham expirado, ainda que você insistisse nelas por apego, medo ou inocência. A psicologia profunda explica que o eu real só aparece quando o eu idealizado morre. A imagem perfeita que você tinha de si mesmo, forte, sempre no controle, sempre capaz, sempre responsável por tudo, precisou ruir para que você encarasse o que realmente estava acontecendo dentro de você. Insegurança, traumas, vulnerabilidades, padrões herdados, feridas que estavam ali muito antes de você perceber. Você não se tornou mais forte apenas porque queria. Você se tornou mais forte porque a vida te obrigou. E não se engane, não foi força de aparência, foi aquela força silenciosa que nasce quando você não tem outro caminho, quando tudo ao redor quebra e a única coisa que sobra é você, olhando para a própria alma e entendendo que ou você se levanta ou permanece preso para sempre. A versão antiga de você não sabia se defender, não sabia dizer não, não sabia enxergar abusos disfarçados de amor, não sabia reconhecer manipulações, chantagens emocionais, relacionamentos tóxicos, não sabia diferenciar carinho de carência, atenção de controle, presença de dependência. Ela não era fraca, ela era ingênua. Ela acreditava no melhor dos outros, mesmo que isso custasse o pior de si mesma. Mas a vida, com sua precisão quase cirúrgica, precisou quebrar essa inocência para construir consciência. Você cresceu, você enxergou, você acordou. E esse despertar, embora doloroso, foi o que te libertou. A verdade é que você não teria chegado aqui sendo a pessoa que era antes. Porque antes da dor, você aceitava coisas que hoje seriam inadmissíveis. Antes da dor, você se calava para manter a paz, mesmo quando isso destruía sua própria mente. Antes da dor, você corria atrás de quem nunca te escolheria de verdade. Antes da dor, você se moldava para caber na vida dos outros, esquecendo da sua. Hoje, não mais. Hoje, você tem discernimento. Hoje, você tem limites. Hoje você sabe o peso da sua ausência. Hoje você reconhece seu valor, não porque alguém afirmou, mas porque você sentiu na pele o que acontece quando não se reconhece. Talvez você ainda não perceba totalmente, mas tudo o que você passou tirou de você aquilo que não era seu. Máscaras, ilusões, dependências, expectativas irreais, e colocou no lugar algo muito mais sólido: identidade. Você não voltaria a ser quem era antes, e isso não é algo triste, é uma vitória silenciosa. O universo não errou ao permitir suas dores. Ele sabia que a versão que você queria ser não era a versão que você precisava ser, e foi através da dor que você finalmente encontrou a si mesmo. O caos chega quando alguma parte de você está implorando por mudança. O caos nunca chega de repente. Ele dá sinais, pequenos incômodos, pressões internas, silenciosas percepções de que algo não está mais funcionando. Mas, por hábito ou medo, você tenta ignorar tudo isso. É aí que o caos se instala. Não porque o universo quis te ferir, mas porque ele está expressando algo que você não teve coragem de assumir. Alguma parte sua está implorando por mudança. A vida não explode caminhos que ainda fazem sentido. Ela explode aqueles que você está mantendo por teimosia, por costume, por medo de encarar quem você realmente precisa se tornar.
O caos entra como uma última tentativa do inconsciente de te puxar para aquilo que já é inevitável: evolução. Muitas vezes você acha que perdeu o controle, quando na verdade estava seguindo um roteiro interno que você não estava consciente de ler. O caos é o resultado do conflito entre a vida que você tem e a vida que você sabe, lá no fundo, que deveria estar vivendo. É esse choque que cria as rupturas, as quedas, os colapsos emocionais, o esgotamento, a sensação de sufocamento. Quanto mais você tenta permanecer onde já não cabe, mais a vida te aperta até te expulsar. Não por crueldade, mas porque a estagnação mata a alma e o universo não te permite morrer por dentro. Pense nas fases de maior turbulência da sua vida, aquelas em que tudo desmoronou ao mesmo tempo. A relação acabou, o trabalho perdeu o sentido, amizades mudaram, hábitos pareceram insuficientes. Nessas fases, você acreditou que o universo estava contra você. Mas hoje, olhando para trás, percebe que aquele caos abriu espaço para uma vida que você jamais teria buscado se tudo permanecesse confortável. O caos é o empurrão que te joga para fora do quase, do talvez, do um dia. É a força que quebra o ciclo que você já deveria ter quebrado sozinho. É a tempestade que derruba as paredes da sua vida antiga, fazendo você enxergar horizontes que antes estavam escondidos. Jung dizia que o que resiste, persiste. E é exatamente assim que o caos age. Quanto mais você resiste à mudança, mais a vida insiste. Ela repete situações, intensifica dores, aproxima pessoas erradas, cria choques, até que você finalmente entenda o que está acontecendo. E, ironicamente, o caos que você tanto teme é o mesmo que te liberta do que te aprisiona. Ele arranca sem delicadeza aquilo que você ainda não consegue soltar. Ele destrói as falsas estabilidades. Ele desarma suas defesas emocionais. Ele quebra suas ilusões com precisão, porque só quando tudo cai, você olha para o que realmente importa. Só quando tudo quebra, você vê o que estava sustentando sua vida por aparência. Só quando tudo desaba, você percebe que a estrutura era frágil demais. Jung dizia que o que resiste, persiste. E é exatamente assim que o caos age. Quanto mais você resiste à mudança, mais a vida insiste. Ela repete situações, intensifica dores, aproxima pessoas erradas, cria choques, até que você finalmente entenda o que está acontecendo. E, ironicamente, o caos que você tanto teme é o mesmo que te liberta do que te aprisiona. Ele arranca sem delicadeza aquilo que você ainda não consegue soltar. Ele destrói as falsas estabilidades. Ele desarma suas defesas emocionais. Ele quebra suas ilusões com precisão. Porque só quando tudo cai, você olha para o que realmente importa. Só quando tudo quebra, você vê o que estava sustentando sua vida por aparência. Só quando tudo desaba, você percebe que a estrutura era frágil demais. O silêncio da vida nunca foi vazio. Ele estava te preparando para enxergar. Há fases da vida em que tudo parece silencioso demais. Nada acontece, nada anda, nada muda. Você sente como se tivesse sido esquecido pelo destino, abandonado pelo movimento da existência, preso em uma espécie de limbo emocional. É um silêncio denso, quase sufocante. Mas existe algo que você nunca percebeu. O silêncio da vida nunca é vazio. Ele é preparação. A alma não evolui durante o barulho, ela evolui durante o silêncio. É no silêncio que você escuta aquilo que o ruído da rotina sempre abafou. É no silêncio que suas máscaras começam a cair. É no silêncio que seus desejos verdadeiros emergem. E é no silêncio que você, finalmente, começa a enxergar o que realmente importa. Mas é normal que durante esses períodos você sinta que está parado, que tudo está atrasado, que sua vida não está avançando na mesma velocidade que a de todo mundo.
E sem perceber, você começa a se cobrar, a se comparar, a achar que o universo errou o passo com você. Mas a verdade é exatamente o oposto. O universo te silenciou porque você estava indo rápido demais na direção errada. A mente humana tem tendência ao automatismo. Você vai repetindo padrões, decisões, comportamentos, relações, tudo sem perceber que está preso em versões antigas de si mesmo. E quando a vida percebe que você está se afastando da sua própria essência, ela te coloca em pausa, não para te punir, mas para te realinhar. Esse silêncio que você viveu não foi um período vazio, foi um laboratório interno. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, reorganizações profundas estavam sendo feitas dentro de você. Crenças estavam sendo reavaliadas, feridas estavam sendo expostas, desejos estavam sendo filtrados, limites estavam sendo redesenhados, identidades estavam sendo reconstruídas. Tudo isso acontece por baixo da superfície, de forma discreta, quase invisível. E é por isso que, muitas vezes, você só percebe o sentido dessa fase muito tempo depois. O silêncio não atrasou sua vida. Ele evitou que você continuasse vivendo uma vida que não te pertencia mais. Jung dizia que a alma fala através de símbolos, sonhos, intuições e percepções sutis, mas ela só é ouvida quando o barulho silencia. Sem perceber, você foi guiado para dentro, para memórias que você evitava, emoções reprimidas, verdades que você não estava pronto para encarar. O silêncio foi o espelho que te obrigou a ver o que o movimento constante escondia. E então, depois desse período, algo curioso acontece. Você acorda diferente. Você começa a enxergar com mais nitidez, escolhe com mais consciência, percebe quem deve ficar e quem nunca deveria ter entrado. Sente coragem para mudar o que antes você apenas aceitava. Esse despertar não veio do caos, veio do silêncio. Você não estava parado, estava sendo preparado. Você não estava atrasado, estava sendo refinado. Você não estava sozinho, estava sendo reencontrado por si mesmo. O universo não errou ao te silenciar. Ele sabia que se você não parasse, não escutaria o chamado mais importante da sua vida. O chamado para finalmente enxergar quem você realmente é. A vida remove o que não te serve. Mas, antes que você tenha coragem de remover, existe um momento da jornada em que você sente que está perdendo tudo ao mesmo tempo. Pessoas vão embora. Planos desmoronam, o que parecia estável começa a ruir. E você se pergunta, quase em desespero, por que está tudo saindo do meu controle? A resposta é dura, mas libertadora, porque a vida remove o que não te serve mais antes que você tenha coragem de remover. Muitas das coisas às quais você se apega não fazem mais sentido para a pessoa que você está se tornando. Mas por medo de recomeçar, por costume emocional, por dependência, por nostalgia ou por acreditar que merece pouco, você continua segurando firme o que já deveria ter soltado há muito tempo. Relacionamentos que drenam sua energia, amizades que não evoluem, ambientes que sufocam, projetos que você sabe que não são seus, papéis que você assumiu para agradar, não para viver. Versões antigas suas que já não sustentam sua consciência atual. Você insiste em manter tudo isso porque, lá no fundo, teme o vazio que vem quando você finalmente solta. Mas o universo, que opera numa frequência muito mais sábia, entende algo que você ainda não entende. O vazio não é o fim, é o início, e é por isso que a vida intervém. Ela puxa o que você não tem coragem de afastar. Ela derruba o que você tenta manter de pé à força. Ela rasga vínculos que você não ousaria romper. Ela desfaz o que você só sustentava por hábito, não por verdade. E você olha para trás e percebe. A maioria das perdas que doeram hoje fazem sentido, porque se você tivesse permanecido onde estava, teria sufocado a si mesmo,
teria se limitado, teria se diminuído, teria se perdido dentro de uma vida estreita demais para o tamanho da sua alma. A vida remove o que te encolhe, e você só percebe isso quando cresce. O que você chama de perda, o universo chama de libertação. O que você chama de abandono, a vida chama de abertura. O que você chama de fracasso, o destino chama de redirecionamento. Porque se algo realmente fosse seu, teria ficado. Se fosse seu propósito, teria fluído. Se fosse o seu caminho, teria se sustentado. Mas aquilo que vai embora revela o que nunca te pertenceu de verdade. A psicologia explica que todo o processo de amadurecimento envolve luto, não apenas por pessoas, mas por versões suas que precisam morrer para dar lugar à sua verdadeira identidade. Você não perdeu apenas vínculos, perdeu ilusões, perdeu expectativas irreais, perdeu medos que antes te dominavam, perdeu dependências emocionais, perdeu crenças que te mantinham preso. Essas perdas foram, na verdade, depurações internas. A vida estava limpando seu caminho, removendo excesso, removendo peso morto, removendo ruído. E aos poucos você percebe que aquilo que você achava indispensável não era, que aquilo que você considerava amor era apego, que aquilo que você chamava de estabilidade era estagnação, que aquilo que você defendia como propósito era medo de sair do conhecido. Você não foi abandonado, foi empurrado para a sua verdade. A vida não tirou o que era bom, tirou o que bloqueava o melhor. O universo não errou ao remover essas coisas. Ele estava abrindo espaço para o que é realmente seu. E agora, com mais clareza, você entende. O que foi embora te libertou. O que ficou te fortaleceu. E o que ainda vai chegar te transformará. Nada foi por acaso. Cada dor te empurrou para a vida, que sempre foi sua chega. Um momento em que você olha para trás e percebe que havia uma linha conectando tudo. Cada queda, cada pessoa, cada silêncio, cada renúncia, cada ruptura. Nada foi solto ao acaso, nada foi desconectado, nada foi desperdiçado. A vida não funciona na lógica da aleatoriedade. Ela funciona na lógica da evolução. E tudo o que te feriu, tudo o que te marcou, tudo o que você achou injusto, estava empurrando você exatamente para o lugar onde sempre deveria chegar. Por muito tempo, você acreditou que estava vivendo acasos, coincidências que vinham e iam. Mas hoje, você consegue enxergar que havia uma coerência oculta. Cada decisão que parecia mínima te conduziu para a parte exata da sua história. Cada não que te frustrou te salvou sem que você soubesse. Cada pessoa que saiu abriu espaço para outra que faria sentido. Cada dor realinhou sua rota interna. O universo não estava te punindo, ele estava te lapidando. A psicologia profunda explica que a consciência só amadurece quando confrontada com a verdade da vida. A verdade de que nada está sob controle, exceto a forma como você reage ao que acontece. E essa reação molda seu destino. A dor te ensinou a se defender. A perda te ensinou a se escolher. O caos te ensinou a se reorganizar. O silêncio te ensinou a se escutar. E a vida, com sua precisão silenciosa, te ensinou a se reconhecer. Cada parte de você que hoje se sente forte nasceu de um momento em que você achou que não ia suportar. Cada parte de você que hoje entende nasceu de um momento em que você não entendeu nada. Cada parte de você que hoje tem clareza nasceu de um momento em que tudo estava nebuloso. Essa é a matemática da evolução. Você cresce nos lugares onde foi quebrado. E o mais impressionante, aquilo que parecia perda foi proteção. Aquilo que parecia atraso foi preparo. Aquilo que parecia castigo foi redirecionamento. Aquilo que parecia erro foi arquitetura. Porque o universo não erra.
Quem erra é a nossa interpretação limitada, feita de expectativas, medo, urgência e desejo de controle. Você queria que certas coisas acontecessem no seu tempo, mas o universo trabalha no tempo da cura. Você queria respostas rápidas, mas o universo trabalha no ritmo da consciência. Você queria estabilidade, mas o universo queria sua transformação. Você queria permanência, mas o universo queria movimento. E tudo o que veio, tudo o que ficou, tudo o que partiu, foi exatamente o que você precisava para se tornar quem se tornou agora. Chega um momento na jornada em que a ficha cai. Você não está atrasado. Você não está à deriva. Você não foi esquecido. Você está exatamente no ponto que a sua história exige, porque a vida não desperdiça nada. Nem dor, nem tempo, nem pessoas, nem silêncios. Tudo se transforma. Tudo amadurece. Tudo converge. E agora você entende. O propósito sempre esteve te guiando. Mesmo quando você não via, não entendia ou não acreditava. O universo não errou com você. Ele estava escrevendo com precisão a trajetória da pessoa que você nasceu para ser. Cada dor te empurrou para o seu eixo. Cada perda te devolveu a si mesmo. Cada caminho te trouxe até aqui, onde finalmente você começa a reconhecer. Você não estaria onde está se tudo não tivesse acontecido exatamente como aconteceu.